Fala, senhores, beleza? Alex, então, para mais um vídeo aí. Apenas dizer que realmente ultimamente no meio esportivo, né, está havendo aí algumas questões envolvendo o treinador Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, né? E ele veio trazer alguma crítica à imprensa e que talvez realmente faça muito sentido. Eu não sou da imprensa esportiva e parece que ele está discordando de alguém da imprensa que eventualmente esteja falando mal do Grêmio. Assim, primeiro que eu não sou da imprensa, eu não sou jornalista. Eventualmente falo uma coisa sobre futebol, outra, tendo em vista alguns debates que eu ouvi ultimamente perpetrado por algumas pessoas da imprensa, né? E daí manifestei algumas opiniões sobre a questão esportiva. Claro que há um segundo ponto aqui, que eventualmente estava vendo um vídeo, eu falei ali sobre o Luan e eu talvez tenha falado alguma coisa do Grêmio. Não lembro de ter falado do Grêmio de maneira ofensiva, posso estar errado. Talvez eu tenha falado alguma coisa do Grêmio atual, que eu acho que. Não lembro de ter falado isso naquele vídeo específico, que foi o vídeo que eu falei do Pedrinho, né? E eu discordei ali, talvez entre outras coisas que eu falei, mas ou entre outras pessoas que eu também discordei, mas completando a opinião do Pedrinho. Falei ali alguma coisa do Lua e tal, e de repente falei do Grêmio. Eu não sei se é exatamente uma crítica, eu tô falando mal do Grêmio. Eu só acho que o Grêmio não joga o futebol mais vistoso do Brasil, joga o futebol de transição, que eu não acho isso uma coisa criticável. Acho que é um futebol eficiente, acho que é difícil ganhar do Grêmio. Mas dizer que o Grêmio ele até talvez eu não tinha pensado exatamente a diferença entre um time retrancado e um time, vamos dizer, transição, um time que joga ali com a questão do contra-ataque. Então, um time retrancado e um time de transição. E o time de transição é aquele que eventualmente recua o seu time, mas vai contra-atacar, espera roubar a bola do adversário para poder fazer ataques mais eficientes. É diferente do time da retranca que ou quer perder por poucos gols, ficar o tempo inteiro na defesa, ou só quer empatar, ou quer fazer um gol no começo do jogo e acabou. Esse é o jogo deles e vai ficar o tempo inteiro na defesa. Não estou dizendo que o Grêmio faz isso. O Grêmio faz um jogo mais de transição, tenta talvez atacar um pouco mais, mas tem uma defesa ali muito sólida. E eu não me lembro de ter criticado o Grêmio por isso, então não falei mal do Grêmio. Então, eu quero acreditar que o Renato Gaúcho não está falando sobre mim. De qualquer forma, complemento aí alguma coisa que eu possa vir a ter falado do Grêmio. Não acho que o Grêmio é um time ruim, acho que o Grêmio é um time bom, difícil de ganhar e que joga um futebol que não é necessariamente bonito, mas é eficiente. Tirando isso, ainda principalmente vou responder aí uma jornalista chamada Gabriela Moreira, né? Gabriela Moreira aí do Sport TV, e eu acho que ela falou ali, talvez em resposta ao Renato Gaúcho, algumas inconsequências, né? E ela disse o seguinte, que eventualmente os jornalistas estão fazendo só o seu trabalho, então não precisaria regimentar pessoas. Não é a questão. Alguns jornalistas não estão muitas vezes fazendo apenas o seu trabalho porque estão trazendo pautas que muitas vezes não são necessárias a se abordar conjuntamente a questão esportiva, às vezes forçando a pessoa que está assistindo a televisão, forçando goela abaixo informações desagradáveis que o telespectador muitas vezes naquele momento não quer assistir. E eu imagino que não seja só a Globo que faz isso com seus canais, seja Globo, seja Globo News, seja Sport TV, trazendo pautas ali que muitas vezes muitas pessoas, talvez mais conservadoras, não concordariam, e não concordam efetivamente. E não só pautas, às vezes também por falar de alguns jogadores ou até de alguns clubes, de uma maneira eventualmente e aí realmente não é só a Globo que faz isso, talvez até a ESPN ou alguns outros canais, talvez de esporte façam isso, de maneira a, não sei se diminuir, de maneira a pejorada, às vezes de uma maneira que soa um pouco dura demais ou um pouco pejorativa contra treinadores ou pessoas do meio do futebol ou jogadores, então às vezes parece quando realmente a Gabriela não diz que só estão tentando fazer o seu trabalho, quando eventualmente exageram em algum tipo de análise ou em algum tipo de transmissão de notícia e acaba se falando não só sobre fatos, mas também sobre outras coisas e trazendo pautas nas matérias sobre o jornalismo esportivo e trazendo outras pautas, e além disso falando, talvez, às vezes mal, excessivamente, sobre um jogador, ou sobre treinadores, ou sobre quaisquer outros membros de comissão técnica, ou membros do clube, soa realmente uma coisa um pouco meio exagerada. Assim. Então e realmente passa a impressão de que o jornalista não está fazendo apenas o seu trabalho. Ele está trazendo de uma maneira, às vezes até subliminar, ou não de maneira tão subliminar assim, trazendo pautas para além do serviço jornalístico, e isso é o que passa muitas vezes a impressão para quem está assistindo, para o espectador, para o assinante, no caso de televisão a cabo. Então isso fica uma coisa um pouco
desagradável e não passa a impressão que a Gabriela Moreira está falando. Além disso, ela também está, porque ela, não digo exatamente errada, mas ela fala, o Renato não deveria regimentar torcedores do Grêmio para eventualmente atacar a imprensa, né? Eu não sei exatamente dizer em que medida o Renato Gaúcho está certo ou errado fazendo isso. Agora, uma coisa eu posso dizer, eu eventualmente regimentar pessoas contra a imprensa não é uma coisa ruim. Pelo contrário, é uma ideia até boa que a Gabriela Moreira deu. É uma boa ideia. Eu faço esse vídeo justamente para regimentar pessoas. Mas eu já vou explicar isso. Então eu vou só falar assim. Arregimentar pessoas. Por exemplo, eu eventualmente tenho um canal pequeno. Realmente não é um canal humilde. Eu não pretendo talvez ter muitas visualizações. Mas se tiver muitas visualizações, legal. Agora, eu vou ter aqui o sucesso que, vamos dizer assim, Deus desejaria que eu tivesse. Mas essa ideia de arregimentar é muito boa. Realmente esse vídeo eu gostaria que tivesse talvez um pouco mais de visualizações. Por quê? Eu não quero sugerir que eventualmente a torcida do Grêmio, até porque eu não sou gremista, mas a torcida do Grêmio, ou qualquer torcida, vai eventualmente persiga entre aspas, né? E não que eventualmente a torcida do Grêmio talvez não tenha motivos contra algum jornalista, até de eventualmente, talvez não xingá-lo, mas no sentido de discordar veementemente, ou de maneira muito séria, de maneira muito até fervorosa, ou de maneira muito veemente contra ideias de alguns jornalistas. Não, de repente até tem razão. Eu não sei se tem, porque eu não acompanho o caso. Agora, por que não arregimentar pessoas para eventualmente arregimentar pessoas para que elas sigam determinados jornalistas nas redes sociais e pedirem para elas eventualmente trabalharem de uma maneira a um pouco menos, a não falar sobre treinadores, a não falar sobre jogadores, a sugerirem que esses jornalistas façam o seu trabalho de uma maneira um pouco mais adequada, eventualmente sem trazer tanta pauta, tantas pautas paralelas ao esporte, ou mesmo que às vezes estão intrínsecas ao esporte, mas que muitas vezes defendem ideias que não são muito corretas. Mas nós temos o direito de defender a ideia. Não necessariamente, não de maneira exagerada. E eventualmente muitas pessoas não concordando com aquilo que muitas vezes realmente para muitas pessoas é errado. Então essas pessoas vão ter que realmente defender a ideia delas. Então, justamente, se vocês têm o direito de trazer as pautas que vocês desejam nos seus programas, nada mais justo que outras pessoas, talvez mais conservadoras, mesmo que nem sempre eu seja, mas nada mais justo que pessoas mais conservadoras também arregimentem pessoas, já que vocês têm tanto espaço, arregimentem pessoas para eventualmente discordar de vocês nas redes sociais. Mas eu sugiro que essa regimentação seja feita de uma maneira mansa, de uma maneira tranquila. Não precisa necessariamente xingar, apenas discordar. Apenas que elas cheguem, Júlio, falei, há também esse aspecto a ser analisado nos programas. Não é só essas pautas que podem ser analisadas, há outros argumentos que também podem ser trazidos. Então, assim, e eventualmente corrigir esses jornalistas naquilo que eles estão errados. Então, por que não arregimentar? É boa ideia da Gabriela Moreira, por que não arregimentar pessoas contra jornalistas, desde que a interferência no trabalho dessas pessoas, por meio de Twitter, por meio de redes sociais, enfim, você chega lá no jornalista que eventualmente, aí, vamos dizer, fale algumas groselhas, ou apresente algumas groselhas, ou assim consideradas groselhas por essas pessoas conservadoras, elas podem arregimentar pessoas para entrar na rede social dessa pessoa e fazer vários comentários respeitosos, mas discordando respeitosamente dessas pessoas. Por que não fazer isso? Por que não fazer isso? Não é para regimentar contra jornalista? Por que não? Por que eu não posso livremente, dentro da minha liberdade de expressão, discordar educadamente de jornalistas que defendem pautas com as quais eu não concordo? Por que não fazer isso? Então, assim, não que a Gabriela Moreira tenha falado isso, tenha falado contra isso, mas eu vou fazer, é uma ideia. Não se deve regimentar contra jornalista, só estão fazendo o seu trabalho. Não, eu posso regimentar pessoas contra jornalistas, desde que o jeito que eles estão fazendo o trabalho deles seja algo discordável, seja algo que fere os meus princípios de alguma forma. Não vai regimentar contra jornalista, depende do que ele fizer, depende do que ele falar. Então, assim, nós podemos fazer isso. Nós podemos. Agora, eu sugiro e eu desejaria que as pessoas demonstrem, vamos dizer, essa sua liberdade de expressão da maneira mais polida possível, né? Realmente sem tentar ofender o jornalista, para que ele possa aprender e, eventualmente, aí, a mudar, seja a pauta, a mudar, às vezes, o jeito de falar de algum profissional, mudar realmente o próprio conteúdo do que ele fala ou faz. Mas no campo eu não sei, porque às vezes no campo realmente talvez o jornalista, não sei se necessariamente ele vai demonstrar tanta
tanta ojeriza, vamos dizer assim, contra algum clube, contra algum jogador, embora possa ocorrer. Mas fora disso, os programas jornalísticos, que eu chamo de repercussão, né, que ficam às vezes repercutindo a mesma notícia o tempo inteiro, não que seja ruim, não estou criticando. Às vezes eles pegam uma notícia e vão depurando aquela notícia, né, com os participantes do programa, que eu chamo isso de programa de repercussão, nesse caso esportivo. Ali, eventualmente, eles vão colocar, junto com as questões, os temas esportivos debatidos no programa, eles vão colocar várias outras pautas. Eventualmente pautas de esquerda e talvez até de direita. Então, assim, sobre isso, né, principalmente a Globo, então, não sei, outros canais talvez façam isso bastante. Então, sobre abordando esses temas dessas pautas, nas redes sociais desses jornalistas, talvez não no programa, que a gente não tem espaço no programa, mas nas redes sociais desses jornalistas talvez seja uma boa ideia arregimentar pessoas para discordar deles lá, na via de frente com o próprio jornalista. Ué, por que não fazer? Ah, vai encher a rede dele sem perseguição, de uma maneira polida, por que não fazer? Ah, mas eles estão fazendo o trabalho deles. Opa, peraí, mas com algumas opiniões, às vezes, ali, trazendo algumas pautas. Tudo bem que há o direito do jornalista ali defender algumas ideias, mas trazendo pautas que são absolutamente polêmicas. Então, se ele está falando a pauta polêmica no programa dele, na rede social dele, ele vai receber a resposta. Então, que possamos aí estar arregimentando para essas ideias. Então, valeu. Que a gente possa aí usar realmente aí a liberdade de expressão.